Para você que está acompanhando mais uma edição do nosso JL Podcast, estamos chegando em mais uma edição aqui no nosso YouTube, Grupo Difusora Três Lagoas, para mais uma edição importante, trazendo sempre convidados que têm muito assunto legal, relevante para quem acompanha a gente a partir de agora. E na edição de hoje, obviamente, vamos falar com uma pessoa de uma família tradicional aqui em Três Lagoas, tá? Portanto, fique atento, tem muita coisa legal. Eu sou o Henrique Ferian e a partir de agora o JL Podcast tá no ar a partir desse momento para a gente bater um papo com professor, advogado, ex-presidente da OAB de Três Lagoas e atual procurador-geral do município, o Dr. Gustavo Gotardi, que está aqui nessa edição do JL Podcast, ele que é uma referência no direito regional e nacional para falar da sua trajetória, suas contribuições, também, dentre outros assuntos, né, sua participação importante em uma das obras jurídicas mais notáveis de 2025, que vai ser lançado agora no mês de junho. E, claro, a gente vai trocar uma ideia com o Dr. Gustavo Gotardi a partir de agora. Dr. Gustavo, prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, para a gente falar um pouquinho desse seu currículo, dessa sua trajetória e dessa obra, né, que vai ser lançada agora em junho, quão importante é para o meio jurídico, não só de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil. É uma referência que você é coautor aí dessa obra. Seja bem-vindo, viu? Muito prazer em estar aqui mais uma vez. Cumprimento os ouvintes aí do podcast, da Rádio Difusora. Cumprimento, né, a Maria Cândida, todos aí. E é um prazer, Henrique, estar aqui com você, podendo falar um pouco dessa história, dessa trajetória, e agradeço o convite. Pois é, vamos bater um papo legal com o Dr. Gustavo. E a gente sabe, né, Gotardi é uma grande referência, né? O seu pai é uma grande referência jurídica aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil. E aí, obviamente, a gente vai começar com essa pergunta sobre a sua escolha pela carreira jurídica. Obviamente que passa pela sua família, e eu queria que você contasse qual foi o momento da sua juventude que foi decisivo, que você falou, eu vou seguir isso que o meu pai faz. Quando foi essa ligação de chave? Teve esse momento ou foi tudo muito automático? Olha, eu cresci, né? Meus pais são advogados, minha mãe, meu pai, minha mãe foi defensora, e quando eu era bem criança mesmo, não me recordo exatamente a idade, 7, 8 anos, eu ia, acompanhava meu pai nos júris. E aquilo para mim era... Eu adorava aquilo, né? Eu achava aquilo muito bacana. E desde criança eu falava, é isso que eu quero ser, né? Tanto assim que quando chegou no final do colegial, eu fui o único que não fiz o teste vocacional para prestar vestibular e segui em frente. Foi dessa forma. Já tinha tudo em mente, né? Já sabia o que queria. É legal porque tem muitas famílias e muitos filhos, né? Crianças até, adolescentes, que sabem que o pai segue uma trajetória. Às vezes o pai quer que o filho siga, ele não quer, né? Fala, não, eu vou fazer outra coisa da vida. Às vezes vê a rotina estressante do pai e da mãe que chega em casa por conta da carga horária de trabalho, do que faz. Às vezes chega de um jeito que não é legal em casa, o filho, a filha olha e fala, não, eu vou fazer outra coisa da vida, porque isso aí não é legal. Pode dar o dinheiro que for, mas eu vou para outro canto. Você não, né? Você achou, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Sim, eu escolhi muito cedo, né? Mas eu não indico isso para os jovens, não. Eu acho que tem que analisar. Hoje é diferente, né? Fazer um teste vocacional. Porque depois, logicamente, que em algum momento da vida você fala, nossa, será que era isso, né? Porque depois que você se forma, a realidade, né? Tem que estudar muito, tem que se dedicar muito. Não é fácil, né? A advocacia não é fácil. O mundo do jurídico não é fácil. Mas, né? Foi o que eu escolhi desde que eu me entendo por gente. É muito complexo, né? Muito. É muitas vertentes, é muitas situações dentro da área jurídica que a pessoa pode escolher e pode atuar. Às vezes ela até faz o direito, mas não para advogar, né? Mas, de repente, para prestar um concurso público. Sim, Tem muitos caminhos que seguem isso, né, doutor? Exatamente. Hoje é um caminho seguro, né? O concurso público, os concursos hoje... Mas também a concorrência é gigantesca. E a concorrência nos dias de hoje, em 2025, é maior do que lá atrás, na sua época, na formação? Acredito que sim, né? Hoje nós temos aí praticamente 1,5 milhão de advogados no Brasil, com o OAB. Se você pegar sem o OAB, você praticamente triplica o número de bacharéis. Então tem muita gente no mercado. E tem campo? E tem campo para todo mundo?
hoje para estar atuando nessa área, doutor? Olha, campo tem, né? Mas o que eu digo, o advogado precisa se preparar, precisa estudar. Não tem outro caminho. Se estudar, se preparar. E a advocacia também envolve outras questões, né? Clientela. Você tem que. Às vezes a pessoa, o cara é um gênio, mas não tem essa facilidade de comunicação, né? Aí ele tem que Uhum. optar pelo caminho do concurso público. Não é fácil, né? Não. Não é fácil. Bom, qual que foram os marcos acadêmicos que você considera fundamentais na sua formação? Olha, os marcos acadêmicos é mestrado e doutorado, com Uhum. certeza, mas assim, você tem que estudar de forma ininterrupta, sempre. Não necessariamente o advogado precisa fazer o mestrado e doutorado. Conheço muitos que não fizeram, mas né, Uhum. os marcos acadêmicos para mim foram esses. E aí a gente sabe que profissionais têm de ótima qualidade, de média qualidade, qualidade mais baixa, qualidade discutível em todas as áreas, né, doutor. E mesmo que de repente tenha esse grande número de advogados hoje, se a gente pegar aqui em Três Lagoas para a gente citar, Três Lagoas e Mato Grosso do Sul, vai muito do estudo e do esforço de cada um e, obviamente, o nome que se faz, né? Sim, É importante, né? sim, tem que se dedicar. Hoje, em Três Lagoas, nós vamos ter aí mais ou menos uns 1.000 advogados. No Mato Grosso do Sul, acredito que mais de 20.000 no Mato Grosso do Sul. E a liderança na OAB, como é que foi isso? Foi muito tranquila essa transição aqui em Três Lagoas e no Mato Grosso do Sul, até você chegar à presidência da OAB aqui em Três Lagoas, doutor? Como é que foi isso, esse caminho? É, como eu disse, eu cresci também dentro da OAB. Meu Uhum, pai foi presidente, minha mãe foi presidente, e eu não tinha muito eu não pensava muito nisso. E aí, primeiro eu fui para o Conselho Federal. Na primeira gestão do ex-presidente Mansur Carmucha, ele foi presidente por 2 vezes. Na primeira gestão dele, ele me fez o convite, né, para que fosse para o Conselho Federal. Junto com ele, eu fui como suplente, e ali eu aprendi muito com ele. Na época era o Mansur era o presidente. Hoje, desembargador Ari Raguiante, que à época uhum, era conselheiro federal. O Bito Pereira, atual presidente, era conselheiro federal também. Então, foi uma experiência que eu tive, no primeiro momento, já com esses grandes profissionais do direito, e aprendi muito ali com eles, né? sim. Estava ali do lado, aprendi bastante como funciona o sistema OAB, enfim, foi uma época de muito aprendizado. E depois eu me candidatei à presidência da OAB na segunda gestão do Mansur. Aí eu fui presidente, fui candidato aqui e fui presidente da OAB. Foi uma gestão muito positiva, né? Uhum. Fizemos, Três Lagoas não era, os advogados eram meio separados um do outro. Fizemos uma junção, fizemos uma união, né? E foi muito, muito, muito bacana, muito interessante. Muitas coisas conseguimos implementar, porque quando eu fui presidente da OAB, o Ari Raguiante, que Hum, continuava no Conselho Federal, ele era da diretoria do Conselho Federal da OAB. Então, ele conseguiu, através dele, através do Mansur, obviamente, do Bito, atual presidente, conseguiram mandar muitas verbas aqui para Três Lagoas, conseguimos fazer reformas lá no prédio da OAB, coworking, sala no presídio feminino, uhum. enfim. E de lá para cá, a OAB não parou mais também, né? Três Lagoas também, o atual presidente, doutor Tiago, vem fazendo um excelente trabalho também. Enfim, foi bem, bem interessante e unificou a advocacia. Uniu os Uniu. advogados hoje aqui em Três Lagoas com a OAB dessa maneira, trabalhando para para o advogado? Melhorou bastante. Hoje falam em termos, né, a OAB. A OAB Uhum, ela está mais unida hoje. uhum. E aí, como é que você enxerga o papel da OAB na defesa das prerrogativas e no fortalecimento da cidadania, normalmente? Pois é, e também quando o Hum, Ari Raguiante estava na diretoria do Conselho Federal, ele conseguiu, né, no Congresso Nacional, a aprovação da criminalização da violação das prerrogativas. É uma lei que dormia lá no Congresso e ele conseguiu, isso foi um passo muito importante. As prerrogativas do advogado, ela como os direitos fundamentais dos uhum, advogados, que servem para a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. Então, o advogado, muitas vezes, a sociedade interpreta a prerrogativa. A prerrogativa é para a defesa uhum, dos direitos dos cidadãos. Né? E quando o cidadão, o Estado, né, Estado uhum, juiz,
Ministério Público, eles têm uma estrutura estatal muito forte. E o advogado, o cidadão, ele precisa, através do seu advogado, que as prerrogativas, né, sejam respeitadas e que ele tenha por trás dele também uma estrutura, uma instituição forte, como deve ser a OAB. Então, para isso que serve as prerrogativas, para isso que serve, né, não só para isso, mas um dos papéis da OAB é esse, a garantia e a preservação das prerrogativas, que servem para a garantia dos direitos fundamentais. E isso tudo, obviamente, é importante. E você, passando como presidente, deixou o seu legado Sim. aqui em Três Lagoas. Pensa, ainda faz parte da diretoria da OAB ou não? Eu fui conselheiro na gestão Uhum, passada, conselheiro estadual. Nessa gestão do Bito também participei, né? uhum. Fui eleito, estou no conselho, mas eu pedi o licenciamento em razão da que eu assumi o cargo Do de cargo. procurador-geral do município. E a questão dos jovens hoje? Os jovens, você sente que eles estão tendo o espaço? A OAB ela ajuda até certo ponto aquele advogado que conseguiu recente, né? Fez, né? Terminou, concluiu o seu estudo, fez o seu estágio, enfim, e conseguiu passar na OAB e começou a trabalhar na advocacia. A OAB, ela, de certa maneira, ela impulsiona esse jovem para que ele possa seguir nessa carreira? Ajuda e até que ponto ela ajuda? E hoje, os jovens que estão no mercado de trabalho, que estão advogando, que estão nos escritórios, que estão aí firme, tem algo a mais ou só a experiência do dia a dia, né, lidando com processos, lidando com juízes, com magistrados, enfim, que vai criar essa casca para esse profissional, doutor? Bom, com relação à OAB, ela ajuda sim, tanto a OAB estadual, o presidente Bito, o grande mote da gestão dele, são os jovens advogados, né? Então, eh, desde a segunda gestão do Mansur, desde a gestão do Mansur Carmuche, coworkings, né, Uhum. foram construídos em várias subseções do estado, né? Durante a minha gestão, nós construímos aqui exatamente para isso, porque vivia um momento de pandemia também, muitos advogados, não só jovens, mas Uhum. mais velhos também, fechando seus escritórios, e ali eles tinham espaço para atender os seus clientes. Mas isso, no primeiro momento, foi mais focado para os jovens, ajudou e ajuda muito os jovens. E atualmente aqui também, na atual gestão, existe uma comissão de jovens Uhum. advogados, então esse vínculo, né? A advocacia é network, né? Então o advogado precisa ter contato e um advogado também, um entende de um assunto, outro entende de outro. A OAB é um grande ponto de encontro também dos jovens, que ele, né, um caminho bacana para eles começarem, se relacionarem. O que é importante? Bom, falando de jovem, a gente falar de tecnologia, atrelada a isso, a inteligência artificial no seu meio, tá auxiliando ou tá meio que bagunçando em relação a montar processo, em relação à defesa, enfim, ao juridiquês em geral? A inteligência artificial tá colaborando ou bagunçando mais o meio que você vive hoje, doutor? O que você conversa com seus colegas que de repente seja legal para contar para as pessoas em relação à IA? Tem entrado no meio ou nem tanto assim? Tem entrado no meio, eu vejo os grandes escritórios, né, mas tem que saber utilizar. Tem julgamento agora, recente, não me lembro se é do STJ, que jurisprudências, né, a inteligência artificial cria jurisprudências inexistentes. Então, esse é um perigo, né, para o próprio advogado. Então, assim, tudo que é novidade, eles vieram para ficar, obviamente, mas precisa ser organizado, redimensionado, ajustado, né, tem que ter muita cautela. E hoje em dia, com essa digitalização, os jovens, eles não têm o mesmo costume, por exemplo, da leitura, né. Uhum. Então eles buscam, né, não estou generalizando, mas, é um caminho mais fácil, a inteligência artificial também. Você joga ali, você tem uma petição pronta, então, você obrigatoriamente precisa, revisitar essa petição, você tem que, eu acho bem complicado, tem que ter muito cuidado. E aí, você citando a respeito disso, né, da leitura,
né? A gente vamos antecipar aqui, depois a gente volta em outros assuntos, já que a gente está falando de leitura, vamos falar dessa produção, né, dessa obra jurídica que você e os seus colegas estão lançando. E antes da gente falar em si disso, leitura. Os jovens não estão se interessando por ler. Eu acredito que no tempo da sua formação, os livros eram, né, e a tradição da sua família, obviamente, deve ter lá uma biblioteca considerável, né, de nomes da área, de todos os assuntos possíveis que você já leu, né? Hoje, você vê o mesmo interesse em formação nas faculdades, nas universidades, dos jovens também procurando essas leituras, que são importantes e tem vários e vários livros que são referência e que o advogado de informação ele precisa conhecer, ou eles estão trocando tudo pelo Kindle, pelo telefone, pelos tablets da vida. Isso está acontecendo? A leitura continua pelo que você percebe, doutor? Não, obviamente, né? Você vê nesse lançamento desse livro aí, nós temos vários autores que se dedicam, mas assim, de uma maneira geral, vivemos uma sociedade de respostas rápidas. Uhum. E tem um filósofo, né, acho que é polonês, que é Bauman, que ele fala, né? A sociedade líquida. Então, você pergunta para a pessoa como vai, você não quer que ela responda, né, para você. Você quer que ela fale, não, tá tudo bem. Então, assim, hoje está tudo dessa forma, né? Então, eu vejo um interesse menor dos jovens na leitura em razão da facilidade que nós temos em mãos. Isso é natural. Então, né, as pessoas precisam se esforçar mais para buscarem os livros. Isso eu vejo com meu filho. Tudo, abre o WhatsApp, o celular, tem tudo em mãos, né? Então, é mais difícil você incentivar o jovem a ler. Isso é sem dúvida. Até para a qualidade do profissional lá na frente, né? De Sim, repente, o conhecimento, de repente, pega uma obra de 400 páginas, de repente, ele pede para o Maiá da Vida resumir aquilo lá, ele pega os principais pontos, decora aquilo e não vai ler o livro todo. Isso lá na frente pode ter algum reflexo, né? De repente, quem leu e releu, de repente ele vai ter um conhecimento maior de quem leu, mas leu os principais pontos. exatamente. Então, vai da formação de cada um, né? E o interesse em aplicar isso para a sua vida, porque é a sua carreira toda jurídica que está lá no futuro, dependendo disso, né? Porque, de repente, voltar atrás... Quando é jovem é mais fácil, né, doutor? Isso. Depois que passa dos 40, 45, chega aos 50, para pegar um livro, se não tiver o hábito, é difícil pegar um livro e começar e concluir. Se não tiver o hábito, fica difícil, né? Correr atrás do prejuízo. Exatamente, é o que você falou. Se não começa desde cedo, mais velho, é bem complicado você criar esse hábito, né? Realmente. Bom, você tem diversos artigos hoje publicados, escritos, e aí o que te inspira a publicar, a produzir isso academicamente e publicá-los, doutor? No livro, por exemplo, eu fui convidado, né? Me foi feito o convite, peguei, fiz o artigo, escrevi. Os livros que eu escrevi, estavam todos linkados, né? Uhum. Eu escrevi o primeiro lá em 2011, logo que eu finalizei o mestrado. Depois continuei, fiz o outro em 2018, com o fim do doutorado. E aí você vai criando, né? Você tem algum assunto em mente inquietante, você pega, escreve, encaminha E assim você vai. E assim vai seguindo. Isso, Bom, a gente falando dessa obra mais recente, intitulada Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, volume 1, 2025. É isso, né? isso. E aí, como é que surgiu esse convite, portanto, para você integrar essa coletânea? Essa obra ela é coordenada por grandes processualistas como Luiz Henrique Volpe Camargo, que ele é de Campo Grande, Fred Didier Júnior, Alexandre Câmara, desembargador no Rio de Janeiro, e Newton Agnaldo, que é desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E no final do ano passado, mais ou menos em novembro, outubro, recebi o convite Uhum. pela editora Juspodium para participar dessa obra, né, dos 10 anos do Código de Processo Civil. Serão 3 volumes. Uhum. Serão 3 volumes. Esse é o primeiro volume, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e 10 anos do Código de Processo Civil. E é assim que surgiu o convite. E me encaminharam, eu escrevi o artigo, enviei, e a obra será lançada mês que vem, dia 5,
lá no TRF, na Biblioteca do Tribunal Regional Federal em São Paulo. Bom, são 3 volumes, esse é o volume 1. Tem participação nos outros volumes ou Não, fica com esse volume 1, com esse artigo? os outros volumes serão dos tribunais superiores, o Uhum, segundo, acredito ser dos tribunais uhum. superiores, e o terceiro, sinceramente, eu não sei dizer. Bom, e você participa com a sua parte, falando especificamente de qual assunto, a gente sabe que é jurídico, né? Mas, obviamente, para as pessoas que estão acompanhando a gente, entender um pouco a respeito dessa sua participação nessa obra, doutor. Eu falo sobre a jurisprudência defensiva dos tribunais de segundo grau Uhum, após o Código de Processo Civil, como que ficou. Então, os tribunais já vinham, né, o sistema jurídico já vinham aplicando essas uhum, jurisprudências defensivas, mas significa no sentido assim de impedimento, né, dos processos subirem, por exemplo, para as cortes superiores, para o STJ, para o Supremo. Então, isso é muito comum para os advogados. Aplicação da jurisprudência defensiva, súmulas, e para que você não consiga fazer com que o seu recurso suba. uhum, Então, isso se fortaleceu com o novo Código de Processo Civil, se fortaleceu muito, porque as jurisprudências, né, assim chamadas, elas não eram vinculativas, uhum. como agora são. Então, hoje, com os precedentes judiciais que o novo Código de Processo Civil trouxe para o sistema jurídico, eh, as jurisprudências, digamos assim, os precedentes, Uhum, eles são vinculantes. E é isso os juízes aplicam, os desembargadores aplicam, e o advogado fica sem saída, entendeu? Ele fica sem uma saída para levar as suas decisões, as suas inquietações para os tribunais superiores. Mais ou menos isso. E o sistema jurídico, ele melhorou, portanto, do que era lá atrás, porque é nos dias de hoje, até pela tecnologia, pela rapidez. Antigamente tinha que protocolar no fórum, né, os processos e aquela coisa toda. Hoje, a tecnologia, ela ajudou, é aliada bastante hoje dos advogados no Brasil? Olha, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Uhum, A tecnologia, ela está aí, não vai retroceder, mas também acabou afastando, né? Facilitou, por exemplo, o advogado ele diminuiu as viagens, não tem uhum, necessidade de vai fazer uma sustentação oral, enfim, você protocola, você não precisa sair do seu escritório para fazer o protocolo, sustentação oral, uma audiência, você pode fazer tudo virtualmente, mas também afastou os profissionais, os juízes dos advogados, enfim, houve esse afastamento, né, natural, né, entre esses atores processuais. Isso ocorreu, né? Então, assim, e isso faz com que, veja, o Supremo Tribunal Federal hoje, o problema que está acontecendo com as sustentações sim. orais. Então, assim, isso é reflexo de tudo isso. Eles acabam se fechando, os tribunais, os juízes, eles acabam se fechando. Hoje retomou um pouco Uhum. as audiências, mas, por exemplo, durante a pandemia era tudo virtual. A OAB lutou muito para que não parasse no primeiro momento e continuasse de forma virtual. Depois lutou muito para que voltasse de forma presencial em razão dessa problemática, não só isso, mas várias outras questões. E aí, eu me recordo de um amigo lá em São Bernardo do Campo, ele era office boy de um escritório de advocacia e saía de São Bernardo para fóruns, ia para Santo André, ia para São Paulo, lá na Barra Funda, ia para o interior, chegava aí para Sorocaba, para Osasco, para fora para protocolar processo. Era realmente bastante complicado, né? Antigamente, porque onde era o processo você tinha que protocolar, você tinha que ir até o local, até o fórum e realizar esse trabalho. E com essa tecnologia, hoje isso não existe mais, né? Hoje é tudo online. Nessa parte facilita para todo mundo, né? Só os processos que eu não sei se continuam na mesma morosidade de antes, né? Se hoje os magistrados eles estão com mais velocidade para analisar os processos e para seguir aí os caminhos. Mas avançou muito, né, nessa parte. Avançou. Logo que eu me formei, em 2000, mais ou menos, nos anos 2000, eu fui trabalhar em São Paulo e eu fazia isso aí. Vários fóruns em São Paulo, nas cidades no entorno de São Paulo, eu ia também, pegava táxi, ia de metrô, ônibus, ia para todo lugar. E realmente a dificuldade era enorme.
né? Hoje facilitou, mas não é significado de efetividade também, É, né? tem isso. Então, mas, né, vamos chegar em um sistema, né, uma hora a gente vai, né? Nossa democracia ela é jovem, né, e eu tenho esperança de que o sistema jurídico, que, enfim, que ele vai melhorando. É, a gente tem essa esperança, né, de melhorar sempre, porque as coisas precisam avançar, o tempo passa, as gerações passam, a geração do seu pai e da sua mãe ficou para trás, hoje, né, tem até a sua, tem outras gerações vindo e se avançou muito pouco, né? Ou se avançou muito do que você conversa com seus pais, com as pessoas, né? Que são amigos próximos, colegas próximos de mais idade, do tempo deles para hoje em dia. Não dá para dizer que não avançou, né, doutor? Teve avanços, mas ainda tem algumas morosidades. É, avanços e retrocessos, né? Então, digamos assim, a Constituição para cá, muitos avanços, né? Obviamente, hoje nós temos aí magistratura forte, Ministério Público forte, Defensoria Pública forte, uma advocacia forte, isso restringindo no campo jurídico, e, enfim, coisas que nós não tínhamos, né? Uhum. Lá antes da Constituição de 88. E também, né, os ajustes, as melhorias, né, os retrocessos, né, enfim. Mas eu acho que tudo caminha, né, no sentido para melhorar. Eu acho que a vida por mais que nós façamos uma análise momentânea e acreditemos que piorou, mas eu acho que não. Eu acredito mais nas coisas. Bom, doutor Gustavo, falamos de Constituição. E mais, qual que é a importância hoje da Constituição Federal nesse contexto jurídico e social atual? Tem muita coisa ultrapassada que precisa ser revista para hoje, 2025? Olha, nós temos uma Constituição, assim, positiva, né? A Constituição de 88, ela corre um rompimento. Ela coloca o ser humano no ápice do sistema jurídico, do sistema democrático, né? Antes era o Uhum, patrimônio, hoje ela coloca o ser humano. A Constituição, já de cara, no seu artigo 1º, ela coloca, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos uhum, estados, Distrito Federal, município, e, então, ela traça, né? A uhum, forma de Estado, né? A forma de governo, república, federação, e os fundamentos dessa. Então, assim, já no artigo 1º de cara, ela já demonstra para que veio, né? Então, uhum, tá lá os direitos sociais, os direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, enfim, pluralismo político. E no artigo 5º, ela 75 artigos, 76 artigos, ela traça todos os direitos fundamentais. Então, assim, é uma Constituição que fortalece muito o ser humano, a cidadania, uhum, os direitos fundamentais do ser humano, e tudo isso os direitos fundamentais inclui também o devido processo legal, sim, né, o processo, o sistema jurídico. Então, ela é muito importante, né, para a construção da nossa sociedade. Sem ela, nós não teríamos, né? O Estado de Direito, ele faz parte, né, da democracia, não existe democracia sem direito. E, então, ela tem uma importância fundamental para o desenvolvimento do nosso país, uhum. né? Apesar de, como eu disse, acharmos que o Brasil tá passando por um momento, né? Mas eu vejo a nossa democracia como muito jovem, né? A Constituição fez 30 e poucos anos agora, e você pega a Constituição americana, tem mais de 200, ela é de 1787, eu acho. Então, ela tem mais de 200 anos, tem pouquíssimos artigos, mas é totalmente diferente, né? Uhum, Lá eles vivem um federalismo centrípeto, né? Então, assim, os estados, eles têm muita força. Você pega a Constituição de alguns estados, elas têm mais de 1.000 artigos. E, diferentemente do Brasil, que tem uma Constituição, a federação, ela é mais forte, a União ela tem uma força maior, uhum. apesar da divisão constitucional, e mesmo com esse federalismo centrífugo, que é uma fuga do centro, acaba fortalecendo muito mais a União. Então, é muito diferente, né, os modelos constitucionais, né? Apesar de termos copiado, né,
A primeira Constituição nossa foi uma cópia da Constituição americana, mas ela fortalece muito a nossa democracia e tudo que vem, estamos tentando, o Código de Processo Civil, por exemplo, Uhum. de 2015, ele busca uma adequação ao modelo constitucional Sim. de processo. Você pega o CPP, o Código de Processo Penal, ele é de 40, 41. O Código Penal, de 40, da ditadura. O Código de Processo Civil, de 73, né, foi feito na ditadura militar também. Então, o Código Civil de 16, que mudou em 2002, também era tudo feito em períodos não, né, democráticos. E, veja, as coisas Uhum. vão se organizando constitucionalmente. Então, essa é a importância da Constituição de 88. Tudo precisa se adequar a ela. E muitos aí são coxas de retalho que não, né, é difícil essa adequação. É isso. Bom, daqui para frente, os principais os desafios, né, da advocacia que pode enfrentar nos próximos anos, principalmente fora dos grandes centros. Tem isso? Tem esses desafios ou não? Segue aí, né, de ano para ano se desenvolvendo da mesma forma? Com relação, por exemplo, à inteligência artificial, a gente ouve muitas entrevistas de que o mercado de trabalho, né, acaba sendo diminuído, mas eu acredito que o direito, a advocacia, o advogado que se especializa, que estuda, ele dificilmente vai ser substituído por inteligência artificial. Mas Uhum. acaba impactando. Com o número de profissionais que nós temos hoje, né? Conseguimos uma vitória agora, né? O presidente da República ele impediu cursos à distância de direito. Então isso já é muito importante. Foi um ganho? Foi um ganho porque a OAB ela tem pouca ingerência sobre isso. Uhum. Outra coisa que ela faz, ela concede fugiu agora o nome, inclusive a Universidade Federal aqui já recebeu. eh, Pouquíssimos o percentual de número desses cursos de Uhum. direito, 1.600 cursos, 10% tem a validação do Conselho Federal da OAB. Então, a única coisa que a OAB podia fazer era isso, mas ela fez uma interferência junto ao governo federal e conseguiu esse passo importante, sim, muito importante. Até porque se não tiver um ensino de qualidade, uma formação de qualidade, quando chegar na prova da OAB, a pessoa não passa, E não né? só, E aí vai ficar travado, porque não teve conhecimento necessário para conseguir chegar e passar na prova da OAB. exato, e não só isso, porque fragiliza, né, Uhum. o sistema jurídico. O mal profissional, ele fragiliza a defesa do cidadão. Então, é complexo. Uma coisa foi o que a gente viveu na pandemia, né? A pandemia ensinou muita coisa, a gente aprendeu muita coisa em várias áreas, tudo teve que mudar. Mas ensino à distância para algumas áreas não tem mais, né? Porque seguir da maneira que era. Uma outra situação, ok, mas ser 90%, 80% EAD, não tem condições. Enfermagem, alguma coisa na área da medicina, o próprio direito, né? Tem que ser ali, sentado, bonitinho, cumprindo a carga horária devida e alguma situação ou outra ensino à distância. É mais ou menos por aí, né? Então foi acertada essa decisão do governo. Acredito que sim. Importantíssimo. Doutor, vamos falar sobre a sua chegada na administração pública, né? Procurador-geral aqui do município de Três Lagoas. É a primeira vez que você, não como procurador, mas está na administração pública, no caso aqui de Três Lagoas, e como é que você vem trabalhando? É diferente, é muito diferente estar no poder público do que estar, de repente, no escritório, fazendo seu trabalho todos os dias? Sim, é diferente, é muito mais dinâmico, são vários assuntos. O direito, apesar de ser um bloco monolítico, Uhum. mas o direito público ele é diferente do direito privado. Então, existem as suas diferenças, sim. São- E a partir disso, ter sido presidente da OAB, tá dentro da OAB, licenciado agora para você conseguir estar como procurador-geral, contribuiu e contribui para a sua atuação na gestão pública hoje, doutor? Tudo contribui, né? Tudo contribui, toda a experiência vivida contribui para isso. Você aprende a ouvir as pessoas, você aprende a dialogar. Para isso foi imprescindível, né?
nesse sentido. Uhum. Agora, o jurídico são vários assuntos no dia, né? Como advogado, por exemplo, você lida, você pega uma ação, você vai estudar. Ali não, são vários assuntos que você lida diariamente, saúde, educação, enfim, meio ambiente, mas existe um corpo jurídico ali também, muito qualificado, Uhum. né? Que, né, cada advogado cuida de um setor, e enfim, mas é bem dinâmico mesmo, bem interessante. Só bomba ou não? Tem coisas positivas também. Tem coisa boa. Você resolve Nem tudo é burocracia travada e complexa, de difícil solução. sim, exatamente. Muitas questões, às vezes, precisa de um diálogo, um bom Uhum. diálogo, né? Coisa que o próprio prefeito Cassiano também é um dialogador nato, né? Então, isso facilita bastante o caminho. E aí, obviamente, esse convite surgiu, né? Obviamente, da sua atuação na área jurídica em Três Lagoas, notável já há bastante tempo, e também por uma proximidade com a gestão pública, com o prefeito Cassiano. Não, eu não tinha proximidade com gestão pública, eu não tenho filiação partidária, nunca Uhum. tive, nunca me envolvi em questões políticas, só política institucional da OAB. Mas eu tenho uma amizade com o prefeito Cassiano, sim, com ele, com a família dele, com os irmãos dele, há mais de 30 anos, né, desde criança. Então, ele me fez o convite, eu aceitei, e por conhecê-lo, entendeu? Por ter amizade com todos, e aceitei esse desafio, e está sendo bastante interessante, né, aprendendo muito. Eu acho que a vida é isso, né? Você tem que estar disposto em aprender, em ouvir, em crescer. Uhum. Tudo acrescenta na sua vida. E, em razão do conhecimento que eu tenho, acredito na proposta dele, no que ele busca, no que ele visa. E por isso eu aceitei, e, né, estamos já no 5º mês de gestão, parece que foi ontem. Verdade, passa rápido, inclusive, 2025. E sua família aceitou tranquilamente quando você Sim, chegou sim, aí, sim, colocou na mesa essa sim, situação? sim. Isso é importante, né? Tem que ter aprovação, né? Porque senão complica. Bom, doutor, eu queria já agradecer sua presença de estar aqui com a gente para falar a respeito um pouco aí da sua trajetória dentro da área jurídica aqui de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul, o quão importante é, né? Até fora daqui do nosso estado, para o Brasil, né? Falando a respeito do livro, né? Os 10 anos aí dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, volume 1, falando aí dos 10 anos do CPC, 2015, e o lançamento que vai acontecer agora, dia 5 de junho, e que promete ser bastante movimentado, né? O lançamento do livro vai ser 5 de junho, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em São Paulo, na biblioteca do TRF3, em São Paulo. E uma expectativa bem bacana, né? Para mim é bem gratificante, muito gratificante ter a oportunidade de participar. O convite surgiu do Luiz Henrique Volpe Camargo, né? Que é um dos Uhum. coordenadores, que é um dos grandes processualistas do Brasil hoje, né, juntamente com os demais coordenadores aí. E é uma honra muito grande poder fazer parte, poder, né, depois de toda a caminhada, receber esse convite, e será bem interessante, e informarei vocês sobre o lançamento Tá aí. certo. Bom, quiser deixar uma mensagem final pra gente, doutor, seria bem legal, a respeito aí da sua área de atuação. É sempre bacana, quem sabe para os jovens, né, que estão pensando se vão para essa área aqui no município, na escolha de uma faculdade, de uma universidade, o quão importante isso é, enfim, aquilo que você quiser falar, fique à vontade. Obrigado, Henrique. Agradeço o convite. Sempre um prazer poder estar aqui. Sempre um ambiente muito agradável, sempre uma excelente conversa. A dica que eu dou para os jovens é, né, tem que ter, mais ou menos, eles precisam saber o que eles querem. No meu caso, deu certo. Eu nunca refleti muito quando você era criança. Três Lagoas devia ter o quê? Eu nem lembro quantos habitantes. Cidade pequena do interior. Hoje já não mais. Então, os jovens eles têm condições de né, buscar essa compreensão melhor. Tá na moda, eu vou fazer medicina. Você tem que analisar certinho, né, qual é o seu perfil, né, eu vou fazer direito porque eu quero ser juiz, né? Vai entender, busque compreender a função de um Uhum. magistrado, de um promotor, de um advogado,
eu acho importante o jovem ele buscar compreender minimamente, né, o que ele quer ser, né, porque depois de escolhido, não é fácil, né, mas para aqueles que optarem em seguir o caminho do direito, a dica que eu dou é estudar, porque se você vai estudando direito, você vai compreendendo, você vai se apaixonando por aquilo Uhum. ali, né. Então, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Você não consegue começar ganhando dinheiro e depois estudar. Não dá. O caminho é estudo, é profundo, aprofundado mesmo, e tenha certeza, aquele que assim, que fizer né, que estudar dessa maneira, ele vai se realizar profissionalmente. Obrigado, doutor Gustavo Gotardi. Parabéns pelo trabalho feito com excelência, aqui em Três Lagoas. E continue sempre trilhando esse caminho de sucesso, viu? Tudo de bom mais uma vez. Obrigado. É isso, e a gente fica por aqui com a edição de hoje do nosso JL Podcast. Obrigado pela companhia, pela audiência. Compartilhe o nosso conteúdo. Estamos no Insta, estamos no YouTube, estamos pelas redes sociais. Um grande abraço e a gente se fala na próxima edição do nosso JL Podcast. Até mais.